Olá, mistério recapitulado aqui. Hoje vou explicar um filme francês de terror e suspense chamado Gévolution. Spoilers a seguir. Nicolas é um menino doente que vive à beira-mar com a mãe. Um dia, enquanto nadava no mar, Nicolas vislumbra o que parece ser um menino morto com uma estrela do mar vermelha na barriga. Nicolas rapidamente atravessa as impressionantes rochas escuras da costa de sua cidade para relatar sua descoberta para sua mãe. Sua mãe imediatamente vai mergulhar e traz a estrela do mar, mas ela diz a ele que não há cadáver ali. Em casa, Nicolas recebe refeições viscosas no jantar, e sua mãe lhe dá uma dose de medicamento. Nicolas pergunta à mãe que doença ele está tendo. A mãe dele explica que todos os meninos desta ilha precisam de tratamento porque seus corpos mudarão e enfraquecerão à medida que envelhecem. Mais tarde naquela noite, todas as mães da ilha são vistas reunidas em algum lugar. Elas estão indo para a costa. Então, a mãe de Nicolas traz de volta o cadáver que Nicolas viu antes, e as outras mães se reúnem em torno dele. No dia seguinte, Nicolas brinca com sua estrela do mar. Depois que outro menino zomba dele por ter medo disso, ele fica furioso e ataca o menino. Mais tarde, ele corta um dos braços da estrela do mar. Após sua explosão, sua mãe o leva a um hospital para observação regular. No hospital, um médico injeta um líquido amarelo no estômago de Nicolas. Ele então é instruído a ficar uma noite no hospital. Mais tarde, Nicolas se encontra em uma enfermaria com outros meninos que foram operados de forma semelhante. Eles começam a questionar que doença estão tendo. À noite, a cena mostra enfermeiras assistindo a vídeos de cesarianas sendo realizadas. No dia seguinte, Nicolas recebe alta do hospital. Ele começa a suspeitar que sua mãe e as enfermeiras tenham mentido para ele. Ele visita a casa de seu amigo, Victor, e eles fogem no meio da noite para observar o que as mães estão fazendo. Porém, no caminho, Victor se assusta e volta correndo para casa. Nicolas continua seu caminho para descobrir a verdade. Quando ele chega, fica muito surpreso com o que vê. Ele vê as mulheres deitadas juntas, completamente nuas, contorcendo-se na lama e passando um objeto de uma para outra. Ele imediatamente corre de volta para casa. Algumas horas depois, em casa, ele dá uma espiada em sua mãe enquanto ela toma banho. Ele observa que ela tem o que parecem ser ventosas nas costas. De volta ao hospital, Nicolas faz um ultrassom. Para a aparente alegria de sua mãe, eles ouvem os batimentos cardíacos de um feto. Nicolas é então levado para um quarto para passar mais uma noite no hospital enquanto espera para a cirurgia final. Naquela sala ele conhece outras crianças, incluindo seu melhor amigo, Victor. Mais tarde naquela noite, Victor é operado. Após a operação, uma criatura é retirada do estômago e colocada em uma jarra. Victor morre durante a operação. De manhã, Nicolas pergunta à enfermeira sobre o paradeiro de Victor. A enfermeira mente e conta a Nicolas que Victor está se recuperando. Uma enfermeira traz uma concha para a enfermaria, dizendo que Victor a enviou para eles. A mãe de Nicolas o visita e traz comida para ele. No entanto, ele se recusa a comer o que ela lhe dá. Quando ela fica chateada e começa a folhear seu caderno de desenho, ele a acusa de ela não ser sua mãe. Eles então o sedam e levam embora seu caderno de desenho. No hospital, Nicolas desenvolve uma amizade com uma das enfermeiras, Stella, que parece ter gostado de Nicolas. Stella dá giz de cera para Nicolas e desenha com ele. Os desenhos de Nicolas incluem um menino morto e uma estrela do mar, mas também uma bicicleta, um carro, um prédio e uma girafa. Stella então lhe conta um segredo. Ela mostra a Nicolas um arquivo com fotos de mulheres com ventosas nas costas, incluindo uma de uma jovem. Naquela noite, ela o leva até o mar, mostra as ventosas nas costas e permite ele tocá-los antes de levá-lo para a água. Porém, por ficar muito tempo na água, Nicolas desmaia. Stella imediatamente o revive usando o RCP. Nicolas volta para o hospital. À noite, ele foge para outro quarto, onde encontra um dos meninos. Quando Nicolas se aproxima, o menino coloca a mão de Nicolas em sua barriga e ele sente movimento no corpo do menino. Depois de forçar Nicolas a pressionar sua barriga, ele começa a vomitar. Nicolas foge com medo e entra em uma sala diferente. Naquela sala, ele vê um dos meninos flutuando em um tanque. Pouco tempo depois, ele é pego por uma enfermeira e é levado para a cirurgia final. Após a cirurgia, Nicolas acorda em um tanque. Ele está preso e vê o que parecem ser dois bebês dentro do tanque com ele. Ele fica chocado ao ver isso e desmaia. Nicolas acorda e novamente se encontra à beira-mar com Stella. Eles entram novamente na água, mas desta vez ela pressiona a boca na dele enquanto nada com ele, dando-lhe ar para respirar debaixo d'água. Ela o empurra para a superfície, e os dois acabam em um pequeno barco a remo, flutuando para longe da ilha. Depois de garantir que Nicolas beba água doce, Stella volta para o mar, provavelmente para voltar para a ilha. Nicolas permanece no barco e, ao anoitecer, aproxima-se do porto de uma cidade principal e esse é o final do filme. Agora, para a explicação.
A história se passa em um lugar à beira-mar onde vemos um grupo de humanoides vivendo suas vidas neste lugar. Como você pode ver, só tem meninos e mulheres adultas. Não há meninas ou adultos do sexo masculino. Conforme mostrado mais adiante no filme, as mulheres adultas têm ventosas nas costas, indicando que elas são formas de vida humanoides baseadas na água. Elas respiram debaixo d'água também. Esses humanoides são o resultado da evolução das estrelas do mar. A única maneira de os adultos desta espécie se reproduzirem é assexuadamente, pois não há homens adultos. Parece que a única maneira de fazer bebês é criando externamente um zigoto e colocando-os nas barrigas dos meninos. Os corpos desses meninos parecem ser capazes de hospedar o feto até certo ponto. Depois disso, os fetos precisam ser removidos cirurgicamente e cultivados externamente. Às vezes, se o corpo do menino consegue sobreviver, eles colocam o menino em um tanque onde o feto cresce externamente na água, enquanto ainda está conectado ao menino. Como podemos ver no filme, Nicholas recebe remédios todos os dias para preparar seu corpo para hospedar o feto. Quando chega a hora, ele é internado e o zigoto é injetado nele. Outros rapazes da ilha estão a receber o mesmo tratamento. Podemos presumir que todos esses rapazes são continuamente roubados das cidades e levados para este lugar à beira-mar. No filme podemos ver Nicholas desenhando não apenas um menino morto e estrelas do mar, mas também uma bicicleta, um carro, um prédio e uma girafa. Nicholas está desenhando o que há na memória, pois não podem ser encontrados na aldeia. Isso sugere que ele foi sequestrado quando bebê e levado para lá. Porém, os meninos crescem lembrando muito pouco de onde vieram. No início do filme, Nicholas viu um cadáver. Podemos presumir que ele morreu enquanto tentava escapar, e essas mulheres optaram por manter isso em sigilo. No filme também vemos as mulheres deitadas juntas, se contorcendo na lama e passando um objeto de uma para outra. Este é um tipo de ritual de reprodução do nascimento. Ter um bebê entre elas leva essas mulheres a um frenesi maternal e elas produzem zigotos que é então coletado e injetado nos meninos para engravidá-los. Em outra cena, vemos os humanoides assistindo a um vídeo de uma cesariana. É assim que eles vêm descobrindo como cortar o abdômen sem machucar os fetos. Parece que os humanoides geralmente erram na cesariana e acabam matando o garoto anfitrião. Podemos ver que isso acontece com Victor, que morre após a operação. No entanto, às vezes eles conseguem cortar corretamente e transferir o hospedeiro para o tanque de incubação. Isso acontece com Nicholas, que sobrevive à operação. Uma vez lá dentro, os fetos crescem muito rapidamente e o hospedeiro permanece vivo, talvez para ser implantado com outro zigoto depois. No final do filme, Stella, que ama Nicholas de verdade, decide salvá-lo de sua miséria. Ela então foge com Nicholas e o leva para um barco. Esta parece ser a forma como os humanoides viajam e entram nas cidades humanas para raptar crianças. Ao anoitecer, Nicholas vê que está se aproximando da costa de uma cidade humana. Podemos presumir que ele será resgatado e se unirá aos seus pais originais. Essa é a minha explicação para o filme. Inscreva-se para mais vídeos como esse, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.